Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. E hoje nós estamos falando a respeito do evangelho que eu mais gosto de ler, que é o Evangelho de João. E vamos agora à nossa segunda parte, tratando a respeito desse evangelho de muita importância. Então, no segundo episódio, nós vamos acompanhar Jesus no auge do seu ministério público em João e veremos como ele se revela através de declarações poderosas, como eu sou. Já falamos sobre isso. Ele realiza sinais impressionantes e enfrenta uma oposição crescente. É o confronto falado entre luz e as trevas. Então, para nós darmos início, eu quero deixar agora um pouquinho da ótica do que estava acontecendo naquele momento. Vejam aí essas imagens desse templo, que é o templo que é da época do rei Herodes. Então, o rei Herodes, ele fez uma reforma no segundo, chamado Segundo Templo, e esse é o templo em que o Senhor Jesus esteve, participou, atuou, entrou. Então a gente percebe aí, só para você ter uma ideia da magnitude do templo e até um período de um avanço muito grande. Hoje, por exemplo, quando você chega lá em Jerusalém, ali no Muro das Lamentações, ele não é o muro, vamos dizer assim, do antigo templo, o templo de Herodes, mas ele nada mais é que o muro de arrimo da esplanada do templo. Então, ali, quando você vai visitar, então são vários blocos de pedra, inclusive de uma época, de outra e assim por diante. Mas o mais interessante é que há uma viga que ela tem 30 metros, imagine, 30 metros, que a diferença numa medição a laser é de menos de meio centímetro. Olha que precisão, porque na época do rei Herodes, eles tinham uma engenharia assim tremenda. E dá para saber que é do rei Herodes, porque todas as pedras lavradas naquela época, eles têm que nem um corte na beirada, é bem característico dele. Então, você vê aquele tipo de pedra, até o termo usado, se fosse bisotado. Então, ele tem assim, bisotado. Então, ele tem uma característica bem diferente, demonstrando a engenharia diferenciada que existia naquele templo. E você vendo aí essa imagem, viu a imponência que havia nesse templo. Eu estou falando de algo há 2000 anos atrás, até mais do que 2000 anos atrás. Então, eu quero agora abrir até para nós falarmos a respeito dessa situação do templo. Vamos abrir em João no capítulo 10, versículo 22 a 24, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então a gente percebe que o local ali era o local que começa, vamos dizer assim, os conflitos. Então os conflitos, porque é o local mais declarado por Jesus que ele é o Filho de Deus. Vocês lembram que um dos outros evangélicos sinóticos, nós falamos sobre o segredo messiânico, que no início não era para contar para ninguém. Aqui não, aqui já é a declaração aberta, porque eles tinham que entender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e era o próprio Deus. Então, havia necessidade dessa demonstração, e o apóstolo João caminhou com Jesus, sabia como trazer a manifestação através da sua escrita. Então, o momento que era muito vinculado ao templo de algumas festas judaicas e que tinha um lado bem voltado para aquela tradição onde o Senhor Jesus foi por muitas vezes. Então, tem um pano de fundo teológico, falava sobre a Páscoa, os tabernáculos, a festa chamada da dedicação. E a festa da dedicação, o Senhor Jesus participou e era uma festa muito importante vinculada a um grande milagre que aconteceu no passado e algo que estava sendo trazido através da presença do Senhor Jesus, que era uma unção, um novo tempo. Então, era o chamado Hanukkah, que também era conhecido como a festa das luzes, ou festa da inauguração, que celebra a rededicação do templo de Jerusalém, porque o templo foi profanado na época grega
E lembrando que veio a vitória, né, dos Macabeus, que era um grupo judaico, uma família, né, Matataios, tem todo um contexto, não vou entrar muito aqui, que entra em luta contra o domínio grego da época feito pelos chamados Seleucidas. E o milagre do azeite. Então, quando foi recolocado, tinha sido profanado o templo, eles colocam de volta a menorá, só que não tinha óleo somente para uma noite. E de repente começa um processo milagroso, porque o azeite que precisava ser renovado e estava chegando, ele vai durar 8 dias. Então, durante essa celebração, que é judaica, no inverno, então Jesus já estava ali no templo, fazendo declarações sobre a sua identidade messiânica. E ele coloca ali, como eu e o Pai somos um. E é muito interessante essa festa do Hanukkah. Eu acho que você já teve a oportunidade, inclusive, de ver a menorá. A menorá, ela tem 7 castiçais, símbolo perfeito de Deus. Mas a Hanukkah, ela tem 9, porque ela traz ali o milagre do azeite, que é uma tradição que conta o reacender a menorá, e quando eles reacenderam havia somente azeite para um dia, e aí vai durar durante 8 dias, e dali para frente é que eles fazem, né? Então, os 8 dias... E o central é a manifestação da unção do óleo do Senhor derramado para que esses 8 dias pudessem permanecer, e o nono castiçal nada mais é que a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, vamos colocar assim. Então, há uma conexão muito sólida feita pelo apóstolo João entre o Messias, o Cristo, e o templo. Então, a festa, ela é centrada na redenção do templo. Ela serviu como pano de fundo para Jesus se identificar com o verdadeiro Messias e o novo templo de Deus, cumprindo a promessa da salvação. Tanto que ele próprio já tinha até argumentado que se você destruir este templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E os homens achando que, não, imagina, o templo de Herodes foi estruturado, o templo também, né, o segundo templo, depois, posteriormente, reformado por Herodes, demorou 46 anos para ser reconstruído. Como é que você vai fazer isso? Mas Jesus já estava falando a respeito do quê? Do seu próprio corpo. Então vejam a importância dele estar falando a respeito do quê? Da adoração vinculada a ele, o Cristo, deixando o templo de lado, porque provavelmente quando foi escrito já não existia mais o templo. Então é nesse momento que Jerusalém e o templo são assim o palco principal desses debates e embates, até para fortalecer a presença do Senhor como templo do Espírito Santo e aquele que deveria permanecer, porque aquilo que foi feito por mãos humanas foi totalmente destruído nos anos 70 depois de Cristo. Então, autoridades judaicas, fariseus, líderes, eles questionam a identidade e a autoridade de Jesus. E existem alguns temas que são abordados através do Senhor Jesus nesse contexto de uma forma até muito ostensiva. Então, ele fala muito sobre o sábado, sobre a origem pessoal divina, a relação que ele tem com o Pai e principalmente aquilo que nós falamos, que é o ego eimi, que é o eu sou de Jesus. Então, caracterizando a divindade do Senhor e ele colocando algo que desde a época, vamos dizer assim, lá de Moisés, é colocado que Moisés teve essa experiência de estar frente a frente com o próprio Deus, com a presença do Senhor. Agora, Jesus, ele atribui ele ser essa presença. Então, vamos ver aí a passagem, onde até depois nós vamos ler, mas eu quero falar sobre a passagem em que Jesus responde: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, olha que loucura, ele vai falar para um povo que tem, assim, uma veneração ao Abraão, que era o pai vamos dizer assim,
o pai da fé, todo aquele contexto que a gente sabe dos judeus. Ele vai, de uma certa forma, pôr em xeque Moisés, que teve a visão ali do eu sou. Então, mostrando, vamos dizer assim, essa situação que pode trazer um conflito muito grande, e ela vai ser gerada através dessa situação, dessa conotação que ele vai colocar. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho melhor a respeito disso no próximo bloco. Vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.